Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves, aquele cara que fala de anime e parece Jesus. Encontro-me aqui hoje para finalmente dar a conclusão da temporada de anime de abril. Comentários breves só pra vocês saberem o que eu achei, vocês sabem como funciona, vamos lá. E o felizar do primeiro título que eu decidi assistir dessa temporada foi Ijiranaide Nagatoro-san, sob a expectativa de Takagi pior e mais cringe. Ah, Nagatoro. Todos sabíamos que em algum momento ia acontecer a adaptação de Nagatoro. E agora que finalmente saiu, cara, eu achei tão assobregético e calamioso que eu cheguei a me latinar nas conjuntivas alicigiáceas dos Acaridimedes e Pursipaulos. Convenhamos, a cremenêutica na protuberância das efervescências securitárias foi muito catalina e anexoherbácea, sabe? Dianofécia peripicosa demais, cara, na moral, foda-se, vamos adiantando, vai. Com exceção desta maravilha, o que estreou a temporada pra mim foi 86, muito curioso e interessante, mas cansa, é o que eu esperava. Eu acho que o problema de 86 não tá no fato dele cansar não, até porque eu vi bem de boa até o final e eu curti. O problema dele é mais o fato dele não ser muito bom mesmo. Porque se você for parar pra ver, a estrutura dele é muito rasa. Ele sobrevive em cima do conceito daquela guerra, do racismo, pra fundamentar, né, a relação, que é o que o anime de fato quer mostrar pra gente, da Major com os 86 lá, né, integrantes daquele grupo. Agora, se você parar pra pensar, que guerra é essa? Não sei. Por que há esse preconceito? O que sintetizou esse racismo? Não sei. A obra não liga em construir um esqueleto pra mostrar o que ela quer de fato mostrar. Ela só ignora tudo e trabalha a relação dos personagens. Eu não acho ruim por si só a ideia da relação deles, mas é um anime barato. É um anime que realmente é muito simplório. Com um plotzinho meio merda de vez em quando também, aquele episódio da amiga dela, daquele conflito, meu Deus do céu, foi muito zoado. Mas eu acho que o anime sobrevive, sabe? Eu particularmente gostei. Eu acho que o que ajuda muito é o desempenho técnico. O anime é bem produzido, ele é bem dirigido, o que é curioso porque o diretor, eu acho que é o primeiro trabalho dele no papel de diretor e esse saiu muito bem. Tem sequências de cenas muito boas, principalmente ali do 9 pro 10, eu acho, que é quando dá uma viradinha no plot. Tem umas cenas muito boas, as músicas são boas, porra, Sawano Hiroyuki, né? Não é pra menos. A série toda, se você reparar, ela se executa dividindo a metade do episódio nas perspectivas de cada um dos lados. Em uma parte do episódio você tá só assistindo a Major e ouvindo os garotos, e na outra parte o contrário, só vendo os garotos e ouvindo a Major pela comunicação. Então ele tem uma noção do que tá fazendo. Eu enxerguei a staff do anime realmente se esforçando pra dar uma moral pra aquela história ali, e eu acho que conseguiram, eu acho que dá uma levantada considerável no anime. Os fatores técnicos são realmente bons. E o final do anime, eu queria fazer um comentário sobre, então quem não quiser saber o final, pula pro próximo aí. Mas eu tô muito curioso pra ver como essa obra vai se suceder, né? Já tem segunda temporada confirmada aí, a novel ainda tá em andamento, e eu quero saber como que isso progride, porque pra mim, aquele final do anime encerrou bem a história, sinceramente. É claro que os personagens devem estar vivos, então vai seguir uma coisa em cima disso, mas pra mim, eles morrendo ali, tava bom. Eles sabiam que o destino deles era esse, seguiram em rumo ao inimigo no máximo que deu. É bem melancólica aquela parte final do anime, né? Eu gostei disso, dessa vibe. E a Major finalmente consegue chegar até a base onde eles estavam, né? Sentindo um pouco ali a atmosfera, vendo o que eles realmente viam, lendo a cartinha lá e ficando com o gato, né? Que é meio que uma representação, um memento deles ali. E agora administrando o próximo grupo. Um final triste. Pra mim é isso. Tava ótimo. Se acabasse aí eu ia achar bom. Sinceramente. Então não sei o que a obra pretende na próxima temporada. Tô curioso. Mas 86 é isso aí. Dando seguimento, Hige Osoru Soshite Joshikosei o Hiro foi a próxima obra que eu assisti, infelizmente. Drama medíocre com pontinhas legais só pra não dropar. Quem dera o problema de Hige Osoru fosse só isso. Eu fiz um vídeo aí no canal, foi o último vídeo que eu postei. Senti uma vontade extrema de falar sobre Hige Osoru antes de concluir a temporada. Então dá uma olhadinha lá que eu já expressei tudo que eu queria. Vamos adiantando para Koito Yobu wa Kimochi Warui. Se eu gostar disso, dou um mortal. Que bom que era realmente fácil perceber que não dava pra gostar disso de forma nenhuma. Koikimo é uma comedinha porca qualquer. Eu entendo a ideia, acho engraçadinho até o cara, né, ser chato com a menina e tal. Mas o texto é tão inexistente. Ele tenta desenvolver uma história de verdade ali, de romance dos dois no meio da comédia. Então precisava de uma qualidade mínima textual, mas não tem. E de qualidade técnica, que é muito importante pra comédia desse tipo, também é nula. Aplico aqui a mesma coisa que eu disse sobre Hige Osoru no meu vídeo. Não tem alma, não tem qualidade de direção, não é natural. É só o anime generator, né? O animemaker.com. O máximo que tem também pra não dizer que não tem nada é os bonequinhos chibi de vez em quando que combina com a comédia. Mas é só isso, cara. Genérico do genérico. Sinceramente nem sei como eu assisti isso até o final. Mas vamos seguir para Osananajime Gazetai ni Makenai Love Comedy, que é o terceiro, né? A trilogia da temporada aqui.
dos romances com nome gigante sem identidade nenhuma. Vai ser incrível. Meu Deus, nunca vi um romance tão cativante. Foi minha expectativa irônica. Como eu vi esses 3 animes juntos, um depois do outro, eu cansei muito. E eu já não quis mais. Já nessa altura eu já tava de saco cheio. Eu vi o primeiro episódio e falei, foda-se, então só não ligo mesmo. Duvido que seja bom, deve ser a mesma coisa que os outros dois. Shumatsu no Valkyrie, porradaria muito braba. Foi uma expectativa, infelizmente, muito errada. Pois a gente teve aquela decepção onde eles conseguiram errar na única coisa que o anime queria fazer, que era porradaria braba mesmo. Também fiz um vídeo desse, tá aí no canal. Procurem lá pra ver direitinho. Adiantemos, Shakunetsu Kabaddi, nota 5. Foi uma expectativa muito certeira, porque eu realmente dei nota 5. Esse é um anime que ele é ruinzinho, ele realmente não é bom, mas ele é simpático, eu não tenho nenhum rancor contra ele, foi fácil de ver. Eu vejo uma diferença gigante entre esse tipo de anime, né, que ele não conseguiu, realmente ele falhou em ser um bom anime, mas você vê que houve uma tentativa sincera. É uma produção ruim, mas ela é singela. Ele foi uma série secundária ou terciária nessa temporada, porque o estúdio estava se dedicando a outros 2 títulos, então ele ficou muito de lado, sabe? Deu pra ver que foi um restinho de verba, um restinho de staff que sobrou do estúdio, botaram pra fazer essa adaptação aí. E eles tentaram o que deu, mas não dá pra fazer milagre. Então é uma produção muito simplória. Você vê que eles tentam enganar muito a animação com poucos frames. Eles ficam fazendo fade devagar entre cada um dos frames pra parecer uma animação, mas na verdade tem 3 ou 4 frames desenhados ali, sabe? Então eles tentaram, mas não tinha muito jeito não com o projeto do jeito que ele era. O que é triste, porque eu acho que essa obra tinha potencial. É uma história genérica de esporte, né? Bem padrão. Um toquezinho de Ed desnecessário. Tem um personagem lá que é muito Ed, mas eu vejo potencial ali. Kabaddi é um esporte curioso. Eu tenho vontade de ver como essa história sucede. O mangá é amador, mas ele parece muito interessante, porque ele brinca muito com o ângulo. O esporte já dá uma oportunidade muito boa pra isso, e o autor faz uns ângulos muito loucos, bem legal. Fiquei bem curioso com o mangá, mas infelizmente não temos tradução, nem em inglês. Então se por algum motivo alguém trabalhar com tradução aí, scan assistindo, quiser pegar uma boa obra aí, desconhecida, vai em Kabaddi. Ainda em obras de esporte, Bakuten, muito gay, adorei. Foi a minha expectativa, já que o anime é sobre ginástica rítmica e tal. E realmente é isso, muito gay, adorei. Essa também foi uma série bem padrãozinho de esporte, né? Mas diferente de Kabaddi, ela é muito bem acabada. Qualidade técnica realmente presente. A direção é ótima. E eu acho que isso fez o anime ser muito gostoso de assistir. Porque ele já é carismático, ele já tem aquela vibe meio moe masculino, sabe? Eu vou com a cara desse tipo de coisa. Os personagens são simpáticos, então eu acabei gostando bastante. E um exemplo muito bom disso é o episódio 5, se não me engano, que é meio que um fillerzinho, assim, né? Porque não conta nada, ele é muito off do resto da história. É só um apêndice engraçadinho ali no meio, um episódio descontraído, meio sátira de terror. E esse pra mim foi o melhor episódio do anime. Esse episódio piadoca que tem aí no meio é muito mais bem feito que todo o trio dos romances lá juntos. O anime é realmente muito bem feito. As apresentações são em CG, era de se esperar, né? Porque é difícil fazer essas apresentações com muita coreografia e com muito personagem em 2D, a menos que seja um projeto muito bem elaborado, com uma verba alta, um planejamento grande. Então é compreensível, né, o uso de 3D ali para facilitar essas apresentações cheias de movimento com muito personagem. E ficou bonzinho, CG legalzinho, deu para curtir. E uma curiosidade é que eu de fato me empolguei com as apresentações deles no final, porque no primeiro episódio, na introdução que tem mostrando, né, a apresentação dos personagens lá, eu não liguei, sinceramente caguei muito. Já na última, eu me importei demais, então é uma prova de que o anime funcionou, né? A ideia dele pegou em mim. Então eu gostei bastante, foi uma surpresa legal aí da temporada. Seguindo, Mashiro no Oto, Blém Blém. Foi a minha expectativa, era pra ser um som de shamisen, já que o anime é sobre shamisen. Eu não sei porque eu ainda escrevo essas expectativas assim. Como eu disse, é um anime musical de shamisen, que é um instrumento tradicional japonês. Gosto bastante dessa música clássica japonesa, muito legal. Então já estava predisposto a curtir o anime. E, de fato, é legal, gostei dele. Tirando o fato de que eles adaptaram um filme no primeiro episódio, ele tem um ritmo bom. A introdução da série é um pouco deslocada do restante. Tem uma pequena história ali pra depois desencadear, né, o que de fato vai acontecer. Então eles não queriam estender muito essa história, né, além do primeiro episódio. Eu entendo a intenção. Só que era muita coisa pra caber em 20 minutos, então ficou muito corrido. Mas beleza, o anime em si, eu acho que ele tem apresentações musicais muito boas. Felizmente, a parte boa dele é a parte musical, que é a principal, né? Tem apresentações bem legais, tem um trabalho de direção muito bacana durante algumas apresentações. Então, a ideia principal eu acho que ele entrega. O que eu não gosto muito é a estrutura que ele constrói para guiar essa história, porque é aquela coisa padrão de colegial, né, e eles têm que competir com outros colégios. Eu não acho que é muito essa vibe que você tinha que ter no anime sobre shamisen, não. É bem genérico, pra ser sincero, bem estereotipado, sabe? Arquétipo de personagem padrãozinho que a gente já viu várias vezes, uns draminha meio sem lugar enfiado ali, tem bastante disso. O anime ele dá umas tropeçadas assim, ele não tem uma execução incrível não. Mas eu acho que no meio dessa estrutura batida, ele tem apresentações boas, e isso faz o anime ser bem legal. Desempenho
desempenho técnico bacana, é uma produção considerável, não é uma coisa incrível, mas ela é centrada, ela é controlada, sabe? Você vê que ele tem animações simples, mas ele faz muito bem as animações simples, ele não usa CG, por exemplo, então é bem consistente, sabe? É um estilo Kagenashi que chama, né? Sem sombra, assim, a cor meio chapada, mas ele soube trabalhar bem, gostei. Vamos seguindo para Joran. Se não for brabo, eu mergulho meu Nintendo Switch em óleo fervente. Adeus, amigo. Joran, cara, como conseguiram errar nisso? Parecia tão bom, bicho. Tudo que se salva nesse anime é atributo visual. Ele tem uns cenários bem bonitos, tem uma fotografia bacana de vez em quando, tem uns traçados legais, principalmente quando ela se transforma, né? Daí fica com um estilo diferente, é bem legal. Mas é só isso, cara. Que plot desorientado, mano. Que narrativa confusa, cara. Deu pra ver que ele queria algo ali, ele tinha o que mostrar. Só que não fez isso bem nem um pouco. Ele parece rushado, sabe? Parece que era pra ser muito maior. Então é algo acelerado e desorientado. A direção dá umas osciladas também. Então, nada salva não. Triste. Vamos adiantar para Odd Tax 8,80, foi o que eu esperava. Ou seja, eliminando a possibilidade de ser mediano. E olha, eu diria que ele caiu bem próximo do 80, hein? Que anime legal, cara. Ele pega fácil, né? Nada difícil de simpatizar, de início já engata muito assim. É um mistériozinho simples, mas com uma narrativa muito bacana. Aquela coisa legal dele saltando de perspectiva, né, em cada um dos personagens daquele mundinho ali do anime, daquela cidade. E a trama vai se construindo aos poucos. Constrói um enredo muito bacana em cima disso. Muito carismático, personagens muito legais, e aí você vê a diferença. É notável que esse anime ele não tem um investimento muito grande. De vez em quando tem uma cena de ação, você vê que é muito simples, eles não saem tão bem assim. Só que o anime continua maravilhoso. Por quê? Porque ele tem identidade. Ele é único. Eles souberam lidar com a simplicidade do anime para deixar aquilo bonito na tela, para deixar aquilo cativante de acompanhar. Olha como tem um ímpeto artístico colocado naquilo ali. Notável que a equipe queria fazer aquilo de uma forma única, de uma forma excêntrica, e conseguiram muito. Esse é o tipo de coisa que eu acho indispensável, por isso que eu pego muito no pé desse anime ruinzinho, sem alma, como eu disse. Muito bacana do Tex. E sobre o final, spoilerzinho do final, quem não quer saber pula aí, eu acho curioso a questão do plot twist que tem ali, né, deles serem humanos e tal. Dava pra imaginar esse tipo de coisa a partir do momento em que eles têm bichos normais lá naquele meio, né, naquele mundo. Todos eles são animais, mas tem um gato que é um gato mesmo lá no meio. Tem o passarinho daquele cara lá. Então era de suspeitar que ia ter algo assim mesmo. E aí, eu queria falar pra vocês que eu achei esse plot twist muito fútil. Não estraga a obra, não atrapalha, eu acho ele inofensivo, mas é fútil. Porque ele não diz nada, sabe? Não altera a obra, não muda nada na história. Pra mim, esses twists grandes de final de história bons são os que mudam a perspectiva da obra, sabe? Você repensa as coisas e vê, caramba, então aquilo na verdade não era assim, era assado. E aquele outro na verdade aconteceu desse jeito, nossa! Essa é a reação que eu quero ter quando eu vejo um twist desse. Mas o Tex, foda-se. Eles já agiam como humanos sempre, sabe? É só estético. Não faz diferença nenhuma. É só um twist pelo twist pra dar a conclusão do personagem. Não é uma reviravolta maluca que engrandece a conclusão do personagem. É uma reviravolta que só é usada pra fazer a conclusão do personagem mesmo, entende? Por isso que eu achei fútil. Mas como eu disse, inofensivo. Só achei curioso. Queria comentar isso. A Tex foi legal, gostei. Vamos agora para Vivi. Como o meu Switch estará intacto, pois Doran será incrível, mergulhe em óleo fervente nesse se for ruim. Pra compensar, o que eu posso fazer é sacrificar meu Wii U. Eu sei que ninguém gosta de você, mas eu te amo. Ai, cara, Vivi. Eu tinha uma expectativa nesse daí também. Eu vi que muita gente gostou. O pessoal ficou surpreso quando eu dei uma nota tão baixa. Mas pra mim, Vivi deu muito passo errado pra eu conseguir me importar com qualquer coisa que ele queria dizer. Eu já fico predisposto a desgostar quando a obra é muito futurista. Eu geralmente não curto coisa que se distancia muito da nossa realidade, ao ponto da gente não poder questionar o que acontece naquele mundo, pois é muito diferente, que é o caso de Vivi. A gente tem aquele robozinho que é muito foda, e como ele é muito do futuro, muito avançado, a gente não pode questionar nada que ele faz, a gente só aceita. Tudo o que precisa acontecer, ele hackeia, ele conecta, ele mexe, e é isso. Eu curto os casos que aplicam fantasia em algo que é consideravelmente plausível. Em Fullmetal a gente tem o poder da alquimia maluco deles, mas tem uma lógica plausível do Mustang transmutar o negócio do ar lá, que eu já não lembro direito, e instalar o dedo com a luva de tecido inflamável dele para conduzir as chamas. Aí me convence. Agora, tecnologia, hackeou, funcionou. Magia, pronto, deu certo, fez. Aí eu não curto. E Vive nesse cenário, faz aquelas historinhas curtas, né?
ao longo da trajetória da missão dela. E são draminhas muito baratos em cada um dos casos que ela participa. Outra coisa que eu também não curto, que é o clássico draminha de um episódio, Shory. Drama daqui, sabe? Que faz Angel Beats, que faz Clannad. Olha, esse personagem aqui, ele tem um passado muito triste, não, Shory. Não vou, cara, não ligo pra esse boneco. Tem que ser muito bem feito pra eu genuinamente me cativar com uma história tão curta assim, um drama tão rápido. Vivi também depende muito disso. Então ele tem uma estrutura que é toda feita de coisa barata, toda feita de coisa rasa e fácil. Pronto, já, gratuito. Eu não consegui me importar, sinceramente, não liguei pra nada. O único episódio que eu achei bacana foi aquele que ela fica lá meio que de exposição, né? E ela fica anos e anos pra tentar escrever uma música, a noção de tempo dela é diferente. Aquele foi o único episódio que eu achei decente. Porque de resto, eu, sinceramente, achei muito fraquinho. Pô, Ale, tudo bem, mas a produção é boa, vai. O anime é bem feitão, mano, olha lá. Mais ou menos. Não vou ser desonesto e dizer que é ruim. Tem tomadas muito boas, tem cenas de ação muito boas, tem um capricho em vários momentos ali. Mas ao mesmo tempo ele também tem episódios muito fracos, cara. E uma coisa muito bizarra é aqueles closes que eles dão nos personagens e eles capricham na maquiagem pra deixar aquela cena bem bonita, só que eu não gosto de como foi feito, como foi utilizado esse recurso. A maquiagem em si é bonita, só que é uma coisa que salta muito. Um exemplo muito bom é Shingeki no Kyojin, que foi a mesma equipe que fez essa maquiagem, se não me engano. A partir da segunda temporada de Shingeki é notável, tem umas cenas muito belas assim, quando eles dão um close no personagem. Mas o que acontece? Eles estão num diálogo muito importante, o anime tá bonito num geral, e aí tem uma cena lenta que ele dá um destaque no rosto do personagem falando alguma coisa muito importante ali, e aí dá um impacto, tem aquela coisa bonita. Agora, em Vivi tem cenas que são fraquíssimas, e do nada dá um zoom gigante no rosto do personagem todo detalhado, e um segundo depois sai e volta pro normal e não quer dizer nada. Foi só pra ter bonito mesmo. Não fica bom desse jeito, cara. Não fica nem um pouco bom desse jeito. Então, mesmo os recursos que de fato são bacanas, eu não acho que foram bem utilizados, sabe? É caótico, cara. Não curti, não. Sigamos adiante com Bishonen Tanteidan, última esperança da Shaft contemporânea. Eu escrevi isso porque o Shaft foi um estúdio que se destacou muito, tinha umas produções muito únicas, belíssimas, mas desde que eles terminaram a franquia de Monogatari, eles ficaram meio mornos, né? Não trouxeram nada de muito relevante nos últimos anos. Só que para esse anime, eles tinham a faca e o queijo na mão para fazer novamente algo daquele tipo, porque eles estão adaptando uma obra do Nishio Oisin, assim como Monogatari, com o Akio Kishimbo na direção, e até a Maya Sakamoto, que é a dubladora da Shinobu, estava fazendo a protagonista. Então a gente ficou na expectativa deles fazerem algo maravilhoso de novo. E cara, como essa expectativa foi atendida. Bishonen Tanteidan é monogatarizaço. Assistindo esse anime, o que eu sinto é que eles chegaram lá no grupo do Zap e mandaram: aí galera, mó saudade de fazer Monogatari, bora se juntar, de fazer outra parada junto, bora. Aí eles juntaram a galera toda, escolheram outra obra do Ishin e fizeram o que eles sabem fazer de melhor. O anime é um espetáculo visual, cara. Direção esplêndida, estiloso demais. Que anime lindo, que anime bem feito, que anime bem concebido. Pra mim foi um fanservice gigante pra fã de Monogatari, sabe? Infelizmente, a história de Bishonen Tanteidan não é grande coisa. São casos corriqueiros, né, do clube de detetive deles lá. Pra mim não se leva muito a sério, sinceramente. É uma parada mais extravagante pra você curtir aquele boberol. São historinhas quaisquer com esse toque extravagante dele e transmitido com uma direção esplêndida, com um visual esplêndido. Então eu curti por esse viés. Eu acho que a ideia era essa mesmo, pegar uma coisinha qualquer do Steam e estourar na adaptação. Eu curti. Então eu decidi assistir Godzilla Singular Point. Se for ruim, meu Nintendo 64 vai sofrer. Esse não. Por favor, esse não. Ai, Godzilla. Vamos lá. Eu gostei da introdução, eu achei que ele teve um bom primeiro, segundo ali, mais ou menos até o terceiro episódio, tava até interessante. O que acontece? O anime, ele meio que divide dois lados. A gente tem o lado da galera lá do Gintoki, com o Mecha, interagindo com as coisas na prática, e o lado da menina de óculos lá, com a IA, interagindo com a situação na teoria. O anime fez essa divisão bacana, mas eu vou falar pra vocês que eu acho que ele deu muito mais atenção do que deveria pra esse lado teórico. Porque na prática, dá pra você acompanhar melhor as missõezinhas que eles vão fazendo lá. Por mais que não seja bom também, cansei muito aquilo. Só que a ideia teórica, eu não consigo entender como investir tanto naquilo. No início você fica tipo, então tem coisa aqui, eles estão descobrindo o motivo por trás de acontecer, esses dinossauros, pá. Mas conforme o anime segue, eu me perdi totalmente naquilo. Tem muito tempo de tela só de coisa tipo, então a refração da luz da diagonalização ortodecimal tá criando pontos singulares transtemporais. Ah, pô, valeu, caralho. Era isso, pô. É isso que dinossauro, eu não consegui acompanhar o anime. Se vocês me falarem que essa série comprova uma dimensão invertida, eu acredito, e se vocês me falarem que essa série só tá falando um monte de baboseira, bullshit na tela, eu também acredito. E o anime encaminha desse jeito pra chegar naquele final
conceitual, loop temporal, tudo sempre existia desse jeito. Começou a mexer com uns negócios gigantes assim. Pra um anime do Godzilla. Eu não sei, geralmente não sei o que eles queriam com essa série. Não entendi muito qual era o ponto, não. Pra mim foi só caótico pra caramba e eu cansei demais. É isso. Após essa maluquice, eu decidi assistir Super Cub. Eu não dei nenhuma expectativa, mas eu acabei assistindo ele depois, porque eu ouvi bem do primeiro episódio. E, de fato, o primeiro episódio é muito bom. Super Cub é uma obra muito pacata, muito lenta, uma vibe bem gostosa de acompanhar. E o primeiro episódio conta a história de uma personagem que ela não tem nenhuma identidade na vida, vamos dizer assim. Ela não tem amigos, ela não tem hobbies, ela não tem nada. Até que, por acaso, ela compra uma scooter, né, que é a Super Cub, e ela descobre uma paixão naquilo ali. Ela se apega muito à moto e é muito interessante você ver no primeiro episódio a progressão dela se encontrando em alguma coisa. Tem nuances muito bacanas dela se imaginar contando aquilo pra todo mundo. Nos momentos em que ela se sente realmente realizada com aquilo, tem uma coisa legal da saturação de cor do anime, que geralmente está muito baixa, ele é muito cinza, aumentar e aí fica tudo mais colorido e é transposto na tela o emocional da personagem. Ela faz questão de colocar a moto na vaga mais próxima da janela dela para ela poder ficar perto. Então é uma retratação legitimamente muito bacana de se apegar a algo, de se descobrir em algo. Foi um primeiro episódio muito bom. Falei, caraca, esse anime vai ser o melhor da temporada fácil. Mas, infelizmente, isso fica mais no primeiro episódio mesmo. O anime não vira um lixo do nada, mas eu acho que ele vai desandando. Eu acho que ele perde a maior parte da graça. A vibe muda totalmente. Principalmente com a introdução da terceira personagem, que tem um toque meio moe. Eu acho que o anime não transmite muito mais aquilo que a gente queria depois de ver o primeiro episódio, sabe? E tem uma coisa engraçada que o Nascente comentou, que ele tava vendo o anime antes de mim. Ele falou, cara, esse anime parece uma propaganda. Eu falei, ué, por quê? Só que com o tempo eu entendi o que ele tava falando, cara. Tem umas frases que são muito comerciais no anime. No episódio da neve, que elas brincam lá no meio da neve, no fim ela fala, realmente o inverno é muito divertido com a Super Cub. Que porra de frase é essa, velho? Mais pra frente tem um draminha ridículo que a menina cai na água, ela não consegue mais levantar. Daí ela liga pra amiga pra pedir por ajuda. E ela responde, não se preocupe, a minha Super Cub irá te salvar. Velho, que tosco isso, bicho. É muito triste como esse anime decai, velho. Super Cub, é isso aí. Vamos seguir para Mars Red. Provavelmente vai ser um lixo, mas eu aposto na chance de ser irado. Mars Red foi outro que enganou muito no primeiro episódio. Muito bacana o primeiro episódio, bem feito a beça, ele tem aquele tom meio poético, né, da menina do teatro lá. Mas no fim, é só mais uma história maluca de vampiro desorientada que não vai pra lugar nenhum. Ele tem uns draminhas, eu tava falando de Vive, né, que eles te entregam 2 episódios e olha, toma drama aí. Mars Red é tipo 3 minutos, olha, chora aí, vai. Que coisa artificial, mano. Ele é realmente o que ele parecia ser, né? Aquilo que eu falei que parece um lixo, realmente ele é o lixo que ele parecia ser. Tem qualidade técnica aqui e ali, tem uns cenários bonitos, tem uma trilha sonora legal, umas animações boas aqui e ali, mas não salva não. Não salva não. Não sei porque eu dei bola pra isso. Depois eu decidi assistir Shadows House, iradíssimo, foi o que eu esperava. E indiscutivelmente ele tinha potencial pra ser iradíssimo mesmo. Mas infelizmente eu não acho que ele se desenvolveu tão bem não, ainda mais com aquele final filler lá. Eu fiz um vídeo comentando mais detalhes, assistam. Vamos adiantar para as sequências então. Segunda temporada de Moriarty. Cara, eu queria entender o que eles fizeram com Moriarty. Porque eu gostei da primeira temporada, mesmo tendo uns casos meio ruinzinhos, mesmo tendo uns criminosos ali, uau, olha como eles são do mal, maniqueísta pra caralho, mas eu achei uma introdução legal. Pareciam só casos simples mesmo pra gente conhecer os métodos e as morais do Moriarty e os métodos e as morais do Holmes. E no fim, depois de introduzi-los, ele induz muito que agora é a batalha psicológica dos dois. Mas, como eu poderia dizer, meio que não. A forma como o anime progrediu parece que desistiram totalmente daquela ideia do embate indireto do Moriarty com Sherlock. E ele entrou numa vibe muito mais cool, uma coisa extravagante pra ser irado, sabe? Revolução Francesa, James Bond. Tem aquele julgamento, né, do Moriarty novinho, botando pressão no cara. Que coisa Ed, meu Deus! Parecia de fato que o anime não queria mais um que interessante esse raciocínio aqui, caramba, Death Note! E tentou muito mais um caralho, mano, que brabo James Bond chutando a moeda! Eu não acho que essa é a melhor opção que você tinha pra seguir não, velho. Tem uma estrutura bem simplória ali por trás do que ele quer fazer, né? Botaram aquele terceiro personagem lá do Sherlock Holmes, que eu já não lembro o nome, meio que pra entrar na briga dos dois ali. Eu entendi o que queria fazer, mas
não fez muito bem não. Tem umas conveniências muito doidas, mas eu já também não sei se ele quer ser sério mais depois dessa maluquice. E ele passa a maior parte dessa temporada só no Moriarty recrutando gente, preparando coisa. Eu cheguei a cogitar que essa temporada ia ser inteira pro Moriarty preparar as coisas, ia ter uma outra pro Sherlock preparar as coisas e uma quarta pra ter o embate deles. De tão esquisito que estava parecendo. Mas não, chegando nos últimos 2 episódios, ali aos 45 do segundo tempo, ele enfia um drama doido com o Sherlock, como se a relação deles fosse realmente bem construída pra dar um desfecho grandioso. E acaba. Muito ébrio, velho. O que é isso? Mais uma decepção aí pra lista. Mas enfim, vamos encerrar com a segunda sequência que eu peguei nessa temporada, que foi Zombieland Saga. Geralmente coisa de idol não me apetece por causa de moer genérico e tal, mas eu curto Zombieland Saga porque eu acho que ele tem uma identidade forte. Ele tem uma comédia meio retardada prevalecendo, as meninas são tudo doidas, bem diferentes. Tem o Kotaro, claro, lindo do Kotaro, amo ele. Então acho que tem um charme muito bacana em cima do Zombieland Saga, eu gosto. Essa segunda temporada foi padrão, mesma coisa da primeira, mais ou menos. Ainda continua em CG, né? A mesma coisa que eu falei lá no Bakuten, compreensível, muito difícil trabalhar a coreografia com um monte de personagem assim em 2D. Eles terão o que deu pra ver, ficou bacana, é um CG bonitinho. Ok, umas musiquinhas boas, a abertura, caraca, a abertura é muito bonita, nossa, que abertura linda. E é isso, bacana. Ah, e o final, o que foi aquele final? Digo, o finalzinho mesmo, teve o negócio do sangue lá com o Kotaro, e nos últimos segundos depois do crédito, assim... O que foi aquilo? Pra onde que eles estão planejando encaminhar isso? Insinua outra temporada, né? Vamos ver, velho. Tô curioso. Mas enfim, gente. É isso daí. Caso estejam se perguntando sobre Fumetsu no Anatae, Tokyo Revengers, etc., estes eu deixo para posteriormente, pois eles têm mais de um cour, né? Passaram dos 12, 13 episódios ali. Então, vou assisti-los de uma vez só na temporada seguinte e trago pra vocês o meu parecer no próximo vídeo de conclusão. Bom que compensa a próxima temporada que não tem nada. Mas por hoje fico por aqui. Muito obrigado por terem me assistido aqui até o final. Um beijo especial para os membros que estão passando aí embaixo. Cara, que gente foda essa galera aí, mano. Graças à ajuda de vocês eu consigo pagar minha assinatura na Crunchyroll para continuar assistindo os desenhos e trazer vídeos pra vocês. Então acho que todos deveriam agradecer esse pessoal aí. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí pra ver eu reclamando mais de anime. Se usa Twitter? Olha, eu também, tá aí na descrição. Se usa Instagram? Caralho, mano, eu também, tá na descrição, me segue lá. E caso goste de acompanhar lives, de vez em quando eu streamo. Tá tudo na descrição, cara. A descrição é o melhor lugar que tem. Dito isto, me retiro. Adeus.